Olá, olá! Voltando aqui para a leitura do dia. Hoje, capítulo 4 do livro Anti-Medo, do Pablo Marçal. Capítulo 4. Estágios cerebrais do medo. Você sabe efetivamente o que é o medo? O medo é constituído por um estado emocional de agitação física, ocasionado pela presença real ou pressentida de um perigo concreto. Pode acometer o ser humano para uma fuga para dentro de si ou para fora de si. O medo é uma reação de alerta e em até certo nível importante para a sobrevivência, mas na maioria das vezes pode tornar-se paralisante. Quando o nosso organismo reage de forma exagerada ao medo, o estado de alerta que antes era benéfico ao indivíduo torna-se patológico. E é aí que entram todas as doenças desenvolvidas, muitas vezes por um medo pequeno que só porque você não enfrentou e não resolveu se tornou grande e te dominou. O medo se torna patológico em alguns casos, quando o organismo reage de forma exagerada, fazendo com que o estado de alerta se torne fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sabe qual o problema disso? O prejuízo social, emocional e familiar em que essa pessoa se coloca. O medo nunca será bom para você, mas em alguns momentos poderá definhar seu corpo e até a morte. Algumas pessoas dizem que sou insensível por não sentir medo de absolutamente nada. Se você não me conhece pessoalmente, você duvidará que eu não tenho medo de nada. Mas você que me conhece e já experimentou ficar em alguma imersão ou treinamento mais profundo comigo, já venceu isso na sua mente, ou até mesmo modelou para a sua própria vida. Ao menos é isso que eu desejo que você tenha feito. O medo é uma reação emocional que está relacionada ao sistema límbico, uma das regiões mais primitivas do cérebro. Ele é mapeado no cérebro através de 5 processos. Entenda seus processos e como você pode interferir em cada um deles. Primeiro, tálamo. Recebe ruídos e sinais do VAC, olhos, ouvidos, boca e pele. A maior parte dos medos são ruídos e não são sinais verdadeiros. Ruído é uma sensação, já o sinal é a informação completa. O tálamo não consegue processar nenhum primeiro nível aquilo que é realmente real, do que foi construído e imaginado por você. Por isso, podemos coordenar nossas reações e ter o primeiro reflexo de medo, dar um pulo imediato e em seguida reconsiderar e ver que não havia nenhum perigo ao analisar o que aconteceu e o que nos causou medo. Segundo, córtex pré-frontal, sensorial. Nesta área cerebral existem as reguladoras do medo. As reações de medo resultam de intercâmbios entre os dois hemisférios cerebrais e derivam da síntese entre a emoção de medo e a sua regulação. O córtex pré-frontal é responsável por interpretar as sensações sensoriais, emocionais e culturais para formular planos de ação em situação de emergência. Terceiro, hipocampo. O hipocampo armazena e recupera as memórias anteriormente armazenadas, processa os estímulos e os compara. Amígdala. Decodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo. Uma vez acionada, a amígdala lança um primeiro alarme do corpo sob forma de posição e tensão.
Hipotálamo. Após ser avaliado o perigo e é acionado o alarme pela amígdala, caso o sinal continue a ser disparado, são avaliadas diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala, envolvidas no circuito do medo. A partir daí, o hipotálamo decide o que fazer, lutar ou fugir. Os níveis de intensidade de medo vão desde uma prudência e concentração, desconfiança, alarme e angústia, ansiedade, ao pânico e terror. Precisamos compreender também o que não existe. Oprime mais do que aquilo que existe. Já pensou sobre isso? Aquilo que permanece na imaginação, ou seja, é criado por quem sofre, aprisiona justamente porque foi criado e desenvolvido no âmbito da imaginação, e por isso não pode fugir, pois seria necessário fugir de si mesmo para conseguir livrar-se de suas ameaças. Uou! Isso é muito sério. Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais que aprisionam você e te impedem de ser o que você nasceu para ser. Tudo isso por uma má gestão dos pensamentos e da sua imaginação. Você quer mudar isso? Hoje possuímos uma habilidade para não temer ou enfrentar um grande risco, ou ainda sentir pavor mesmo quando o perigo está apenas no âmbito da fantasia. Temos atitudes devido à complexidade do cérebro humano, que a princípio deveria melhorar o controle sobre o medo, porém desencadeia maiores riscos e disfunções. O medo é uma emoção primária e provoca ansiedade, angústia, susto, pânico e terror. Agora vamos para a tarefa: lutar ou fugir. Liste 5 pontos dos quais você tem fugido em uma palavra e escreva o que fará para encarar essa situação. Gostaram da leitura de hoje? O próximo capítulo tem mais. Aguarde!